Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Antes de falar sobre paternidade, você que nos visita, levanta a mão assim, só para eu te ver. Isso. As meninas aí, bem-vindos, Deus abençoe. Bom ter vocês aqui. Até a terceira vez é visita, da terceira para frente já é de casa, já não é mais visita não, tá bom? É bom ter você conosco aqui. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Semana passada nós falamos sobre orfandade e hoje nós vamos terminar falando sobre paternidade. Por que nós vamos terminar? Porque esses dois assuntos estão interligados. O que nós temos hoje? O que a gente observa? Nós temos filhos órfãos de pais vivos. Inclusive, nós temos um número de órfãos espirituais gigantescos. Pessoas que se dizem filhos de Deus, mas não têm nenhum tipo de autoridade espiritual que ministra sobre ele. Esse é um órfão espiritual. Deu para entender? Então, a orfandade, ela tem a ver com essa ausência de uma figura de autoridade. Uma pessoa que tem problema de orfandade tem problema de honra. Já estou pregando, gente. Uma pessoa que tem problema de paternidade, de orfandade, tem problema com honra. Quem tem problema de paternidade, ele tem problema com aqueles que representam figura de autoridade. Toda figura de autoridade para ele é um problema. Porque existe dentro dele um espírito de rebelião. Uma pessoa que tem problema de paternidade, ele tem problema com a figura de autoridade. Ele vai ter problema com o professor da escola, porque é uma figura de autoridade. Ele vai ter problema com a polícia na rua, e ele briga até com as placas. Essa placa é de 60, mas aqui pode ser 65, por causa de 5. Ele briga até com a placa. Alguém falou para mim um dia, detesto polícia. Eu falei, então você é bandido. Não, não sou bandido, eu só detesto polícia. O problema dessa pessoa é um problema com a referência de autoridade. Esse é um problema. Toda pessoa que ele vê sendo honrado, ele vai dizer dentro dele assim, não sei para que isso. Não sei para que tanto. Porque ele não compreende o caminho da honra. Para ele, toda vez que alguém é honrado, quem está honrando está fazendo papel de bobo. Porque dentro dele não existe esse papel de honra. Porque existe um vazio lá dentro. Mas sabe por que Deus nos trouxe aqui? O Espírito de Jesus Cristo quer gritar aí dentro de você e dizer aí dentro, você tem um pai. E você precisa honrar esse pai. E sabe qual que é o maior problema das pessoas? É que nós não honramos a Deus se a gente não honrar as pessoas. Esse que é o problema. Lá na igreja de Corinto, tinha uns grupos, na igreja de Corinto, e esses grupos diziam o seguinte, um grupo, eu sou de Pedro, só escuto Pedro. Se Pedro for pregar, eu vou no culto, se for outro, eu não vou. Quem é que vai pregar hoje? É o Pedrão? Vou lá. Eu gosto de ouvir o Pedro. Quem foi que falou? Foi Pedro? Se foi Pedro, então está tudo certo. Agora, se não foi Pedro, não sei não. Sou de Pedro. Tinha um outro grupo que falava assim, não, eu não mexo com Pedro, eu sou de Apolo. Meu negócio é com Apolo, ele é meu discipulador, só escuto ele, quero saber de mais nada. Tinha um grupo que dizia, vocês não estão com nada. Eu sou de Paulo. Meu negócio é com Paulo. Se Paulo falar, ok, se Paulo não falar. E tinha um grupo que se achava um pouco mais espiritual, dizendo, não, eu sou de Cristo. Quem já me ouviu falar isso aí há mais tempo, não vale não, só para quem está ouvindo agora. Qual que era o pior grupo dos quatro? De Pedro, de Paulo, de Apolo ou de Cristo? O pior grupo era qual? Que é isso, gente? Desses quatro, o pior grupo era o de Cristo. Sabe qual que era o argumento desse grupo?
Meu negócio é com Deus. Não deu satisfação para homem nenhum na terra, ninguém vai governar a minha vida, não presto continência para ninguém, meu negócio é direto com Deus, ô mistério. Esse era o pior grupo que tinha. O grupo de Pedro estava lá para poder discipular, disciplinar, doutrinar. O grupo de Paulo também, o grupo de Apolo também. Agora o grupo de Cristo, não, Cristo já foi até embora, meu negócio é com Cristo. É um grupo de pessoas que tem problema com a autoridade, com a figura de autoridade, com a figura de honra, porque na figura de honra para ele é um problema, porque tem um problema com a questão da paternidade. Quando a Bíblia fala assim, honra o seu pai e a sua mãe, para que você viva bem na terra que o Senhor Deus te dá, qual que é a condicional ali para honrar? Tem alguma? Não, não tem. Lá não fala assim, honra o seu pai e a sua mãe se eles forem gente boa. Lá não fala isso. Honra o seu pai e a sua mãe se eles forem muito legais com você. Honra o seu pai e a sua mãe se eles não te decepcionar. Lá não fala isso. Quando a Bíblia diz, honra o seu pai e a sua mãe, o texto só manda honrar. O texto não fala se o pai é bom, se o pai é mau, se a mãe é boa ou ruim. O texto só manda honrar. Me permita a liberdade de te falar isso. A sua mãe pode ser a pior pessoa que você já conheceu. Ela continua sendo sua mãe. Estou dando tempinho para você pensar. Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a história dos seus pais? Você conhece? Você parou para perguntar? Ô mãe, me conta um pouquinho da sua história aqui. Quando a senhora era criança, como é que era? Como que a senhora era tratada quando criança? Como é que seus pais te educou? Você já parou para conversar com seu pai, perguntar para seu pai como que ele foi tratado a vida toda? Você que ainda tem pai? Quer ver o negócio, irmãos? Minha mãe foi criada com o avô dela. E o avô dela era extremamente radical quando o negócio era educar e corrigir. Minha mãe conta que um dia ele corrigiu uma das filhas dele, corrigiu, ela não atendeu. Na segunda vez, ele abriu um buraco e enterrou ela até aqui. Ó. E disse, agora você vai ficar aí pensando um pouquinho. Era uma moça. Enterrada até aqui. Era pouco bruto? Sim ou não? A bisavó da minha mãe ensinou ela a lavar roupa, quando ela tinha 7 anos de idade. Minha mãe tem 75 anos. Quando ela tinha 7 anos de idade, a minha bisavó foi ensinar para ela lavar roupa. Lá no rio, colocar a bacia de roupa na cabeça, voltar, estender. Na hora de recolher a roupa, minha mãe conta que na hora de recolher, ela vinha, a avó dela, vinha na frente e ela com a bacia de roupa atrás, para recolher no varal. As limpas, a avó dela pegava e colocava na bacia, a suja só puxava e jogava no chão. Não falava que estava limpa nem suja, só puxava e jogava no chão. Esse era o sistema. Minha mãe foi criada nesse sistema. Qual que é o tamanho de dificuldade que uma pessoa que foi criada nesse sistema vai ter para demonstrar amor? O que você acha? Em um ambiente brutal desse, qual que é a capacidade que as pessoas têm, a facilidade que ela tem para transmitir amor para aquelas pessoas com que ela vai conviver depois? São essas histórias que você precisa ouvir dos seus pais antes de você falar, eu gostaria que meu pai fosse diferente, que a minha mãe fosse diferente. Agora você entregou sua vida para Jesus. E você pode fazer diferente. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Não, eu faço assim porque meu pai fazia assim. Opa!
Seu pai conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, conhecia a palavra de Deus. Não, eu sou ignorante assim, porque todo mundo lá em casa é ignorante. Nós vamos ungir daqui a pouco, expulsar todo espírito de ignorância. Espírito de brutalidade, sai agora. Em nome de Jesus, fala amém. Isso, espírito de grosseria, sai agora. Diga, o Evangelho salva e educa. Vamos de novo. Isso, é o que está escrito na Bíblia. Que a palavra de Deus é apta para educar, para que você chegue em estatura de varão perfeito. Ou seja, o Evangelho te educa para que você cresça e chegue numa estatura onde Deus possa usar a sua vida. Isso é o Evangelho, irmãos. Não me olhe com essa cara. Não adianta. Isso é o Evangelho. Aceitei Jesus, mas continuo um grosseirão. Você precisa abrir o seu coração para o Evangelho entrar na sua vida. Amém, filho? Amém, gente? Amém. Você não é um inspetor rabugento, você foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Não, irmão, você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você agora é de Deus. Você não pode ser um limão, uma jurubeba crua, você não pode. Você agora pertence ao Senhor. O Evangelho, irmãos, traz doçura para o coração do homem. Quem crê nisso? O Evangelho traz doçura para o coração do homem. O Evangelho, a Bíblia diz que ele é martelo que quebra a pedra. Então, todo coração duro, a palavra de Deus vai quebrar esse coração duro e vai colocar um coração de carne. Quando a Bíblia fala de coração de carne, está falando de coração sensível. Um coração com sensibilidade. Amém, querido? Você tem que deixar o Evangelho entrar na sua vida. O Evangelho não muda o temperamento das pessoas. O Evangelho muda o comportamento das pessoas. Temperamento é temperamento. Amém, gente? Tem quem é melancólico, tem quem é fleumático, tem quem é sanguíneo, tem quem é hemorrágico. Temperamento é temperamento. Porque agora tem esse temperamento novo no mercado aí. É depois do sanguíneo, é hemorrágico. O Evangelho transforma a vida das pessoas. Nós vamos ler um texto, e depois que a gente lê o texto, Salmo 103 é o texto que nós estamos lendo toda quinta-feira. Salmo 103, verso 1. Antes de pregar, o pastor Carlos vai compartilhar uma experiência dele aqui, que ele compartilhou para mim, e eu pedi a ele que compartilhasse também hoje, no culto de hoje. Salmo 103, verso 1. Encontrou aí? Tem uma frase que a gente está falando toda quinta-feira, você lembra qual que é? Lembra? Não existe cura para quem não acha que precisa. A primeira questão da cura é compreender a necessidade. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser tratado nessa área aqui. Eu preciso ser tocado nessa área aqui. Quando eu abro o meu coração para entender isso, eu digo, eu quero ser tocado nessa área da minha vida. Eu quero ser tocado nessa área da paternidade, da orfandade. Eu quero compreender melhor a questão da honra. Eu quero honrar as pessoas com quem eu convivo. Eu quero honrar as figuras de autoridade que estão diante de mim. Eu quero prestar honra. Eu preciso ser curado aqui. Aí Deus vem e toca. Amém, gente? Vamos falar juntos? Não existe cura para quem não acha que precisa. De novo, não. Se eu não acho que preciso, não tem cura para mim. Jesus disse, quem precisa de médico são os doentes. É os doentes que precisam de médico. Vamos lá. Salmo 103, diz a palavra de Deus. Bendiga minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. É Ele.
Se na sua alma tem alguma enfermidade, é Ele que pode curar. Amém, querido? É Ele que pode tocar, é Ele que pode visitar, é Ele que pode fazer. Vamos ouvir o pastor Carlos. Ele vai compartilhar uma experiência dentro daquilo que nós vamos falar hoje. Eu fico na bateria, que se precisar de acompanhamento, eu te acompanho. Eu sou alto, estou quase seu tamanho. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Amém? Meus irmãos, o pastor, ele pincelou isso aqui já semana passada, quando falou sobre a orfandade. Ele pincelou um pouco sobre minha experiência, e ele falou assim, não, conta que vai ser importante para a igreja. Na verdade, aos 4 anos de idade, eu fui apresentado aos meus irmãos, a família de meu pai, como se fosse um parente, não irmão deles, não filho. Eu fui apresentado como se fosse primo, afilhado, que chamava. Eu não lembro exatamente, mas não foi. E não foi só comigo. Outro irmão foi desse jeito também. Foi desse jeito. Meu pai tem 11 filhos, né, bastante filhos, e então era dessa maneira como ele fazia. E aí, depois, isso foi de 4 para 5 anos. Quando foi aos 6 anos, eu fiz uma viagem com meu pai, uma das primeiras viagens que eu fiz com ele, e junto com minha família toda, para passar o final de ano na casa de minha avó, em Salvador, e ela tinha uma casa de praia lá em Salvador, e a gente foi para essa casa de praia. E estava todo mundo lá festejando, todo mundo lá, né, bebendo, comendo, e assim indo, e meu pai bebeu, se embriagou, e eu tinha 6 anos de idade, e ele falou assim, ele falou não, me conduziu até a área da piscina, estava comigo de mão dada até a área da piscina. Quando chegou na área da piscina, ele, não sei o porquê, mas ele me pega no colo e me joga na piscina e fala assim, aprende a nadar. E eu não sabia nadar. Então, eu comecei a me debater por vários momentos. Fiquei até um momento que eu não consegui mais e eu apaguei, eu não vi mais nada. Eu só soube depois, porque eu vi depois meu irmão tentando me reanimar. Meu irmão mais velho, o mais velho, ele me pegou, ele viu que tinha alguém dentro da piscina, me tirou, e meu pai ficou estático, ele ficou parado, só me olhando, eu afogar, me olhando. Eu sei que quando eu voltei a mim mesmo, eu voltei à vida ali, naquela situação, que meu irmão tinha feito aquilo ali comigo, me tirou da piscina, eu comecei a chorar muito. Eu olhava para meu pai e chorava muito, porque na minha cabeça, o meu pai queria me matar. Ele queria, na minha cabeça eu pensei assim, eu não sou desejado. E uma criança com esse sentimento, ela fica cheia de traumas mesmo. Eu imagino, eu estou falando do meu trauma, de um dos meus traumas, estou falando com os irmãos, porque hoje eu já tenho paz para falar sobre isso. Mas eu sei que cada um de vocês tem os seus traumas. E reagem à vida de acordo com os nossos traumas. Cada um está reagindo, está dando aquilo que aprendeu, mesmo que não queira fazer. Um dia eu lembro que meu pai falou bem assim para mim, eu já era um pouquinho mais velho, ele falou, meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E eu pensei assim, né, estranho ele falar isso comigo, mas era o que ele podia me oferecer. Não era realmente para fazer o que ele fazia, não era para viver uma vida, eu também não queria, não desejava a vida que ele levava. Porque eu sabia que não estava certo em muitas coisas. Mas eu estou falando assim, de um buraco emocional que ficou, de algo que ficou assim marcado, e eu fui ver na minha vida adulta, eu fui ver que certas coisas não conseguiam se concretizar na minha vida por falta de segurança da minha parte. Por falar assim, não, eu acho que eu não consigo, eu não sou capaz, sabe? Só que aí, um dia, Deus falou comigo a respeito disso e tratou, e um dia até uma pessoa chegou para falar comigo, que nunca me viu, numa situação de um velório, a pessoa chegou e falou bem assim para mim, olha, um dia seu pai vai te pedir desculpa por tudo que ele fez com você. E essa situação aconteceu, e ele me pediu desculpa, e eu pedi desculpa a ele também. E eu pedi desculpa, porque eu achei que em algum momento eu precisava, porque a gente sabe que a gente erra também como filho, mas eu quero dizer assim, que gerou um buraco muito grande, mas se a gente não sabe, se a gente não tem uma experiência com Deus, e a gente entende que Deus é esse Pai que substitui
essa paternidade, que substituiu uma paternidade que a gente não teve, ou mesmo que teve de forma errônea, de forma que não era para ter acontecido, mas Deus foi cuidando e foi guiando todas as coisas para que Ele me trouxesse e chegasse até aqui onde eu estou hoje, entendeu? É mais ou menos isso, não vou me delongar mais não, mas é isso aí, espero que tenha contribuído. O pai, ele comunica aos filhos segurança. A mãe comunica amor. O pai comunica segurança e identidade. É uma pena o que nós estamos vendo nesse momento da nossa sociedade, de pai e mãe que não tem prazer de ficar com seu filho. Vou dar um alerta para quem tem filho pequeno aqui. Seu filho, quando ficar adolescente, é ele que não vai querer ficar com você. O filho, quando fica adolescente, ele é diferente. O André Luiz, é o batera aqui, ó. O André Luiz, quando pequeno a gente levava, trazia e tal. Agora, com 16 anos, fala, não, pai, hoje eu não vou, não. Não, nós vamos sair, nós vamos comer um negócio. Não, eu trago para mim. André Luiz paga para ficar em casa, gente. A Rízia paga para sair. A Rízia tem 20 anos. A Rízia paga para sair. André Luiz paga para ficar em casa. A Rízia chega e diz, nós vamos almoçar onde hoje? Eu tenho falado com ela, pode ser na sua casa. O André Luiz, diferente, diz, não, seja onde for aí, vocês podem ir, eu vou para casa, leva para mim, faz uma marmitinha para mim. O adolescente é assim. O adolescente gosta de sair com a galera dele. Aí os pais, que não curtem os filhos quando está pequeno, quando o filho fica adolescente, quer amarrar uma corrente no filho e prender nele. Não vai funcionar. Então você que tem filho pequeno, gaste tempo com seu filho, esteja com seu filho, rola no chão com seu filho. A Rízia fez um negócio comigo que ninguém nunca vai conseguir fazer. A Rízia colocava um pano amarrado na minha cabeça, irmão. Imagina que cena. Para a gente ficar dançando dentro de casa, rodando aquele pano. Eu dizia, pelo amor de Deus, não deixa ninguém filmar isso, não. E ela pequena, 3 anos, 4 anos. André Luiz, até 12 anos, nós lutamos. Quando ele fez 12, eu vou parar, que daqui para frente fica ruim para mim. Ele vinha e subia em cima de mim. Nossa última luta, eu levava o pé nele assim, jogava e batia de costa no chão. Do jeito que batia, já levantava, e a mãe gritava, você vai matar esse menino? Eu falei, não mata não, vai aguentar, você é homem. Depois que ele fez 12, com 12 já estava maior que eu, né? Falei, vamos parar, né, Luiz? Vai dar problema. Né? Aproveitar esses momentos com seus filhos. Só teve uma brincadeira que a Rízia quis fazer que eu não aceitei. Ela falou, papai, vamos brincar que você é o filho e eu que sou sua mãe? Eu falei, não. Isso aí não vamos brincar, não. Não vamos brincar disso, não, que isso aí pode ser um problema para nós aqui. Essa brincadeira eu não quero. O que acontece hoje? Os pais querem ser amiguinhos dos filhos. Quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão. Adolescente. Isso. Você não é amiguinho do seu filho. Você pode ser amigo do seu filho. Ser amigo do filho é ele ter a sua confiança e você ter a confiança dele. Ser amigo do filho é ele saber que pode contar com você. Agora, ser amiguinho é nivelar. Aí, quando nivela, nós temos um problema agora. Porque você deixou de ser referência para ele. O amiguinho do seu filho não é uma referência para ele. Você é uma referência para ele. Agora, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, verso 10, eu vou entrar no assunto da paternidade agora. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, verso 10, Adão pecou. Adão pecou contra Deus. E Adão se escondeu. E em Gênesis 3, verso 10, o Senhor faz a seguinte pergunta para Adão. Adão, onde você está? A pergunta foi qual? Onde você está? Adão responde, eu tive medo. Presta atenção. Aqui nós temos uma ruptura no processo de paternidade entre Adão e Deus. Aqui rompeu-se um laço de paternidade. A pergunta de Deus não foi como você está. A pergunta de Deus foi onde você está.
A primeira coisa que vai acontecer quando há uma ruptura nesse processo aqui de paternidade e de filiação é que a identidade agora ficou deturpada. Pergunta-se uma coisa, responde outra. Agora a comunicação está truncada, a comunicação não está clara porque quebrou-se o processo. Por isso que tem gente tão doente da alma que você fala uma coisa com ele, ele entende totalmente diferente, porque está com a alma adoecida. Tem gente, se você quiser ajudá-lo, ele fica ofendido com você, porque você quis ajudá-lo, porque ele não está entendendo. Ele tem um problema de alma dentro dele. Falei aqui um dia desses de rejeição. Quem tem problema de rejeição, se a sua opinião for diferente da dele, você já está em pecado. Você não pode pensar diferente, não. E ele já diz, fulano não gosta de mim. Não, ele gosta de você, ele só pensa diferente de você. E será que o outro não pode pensar diferente? Ô, gente, sabe qual que é a nossa grande riqueza? A nossa grande riqueza é que nós pensamos diferente e continuamos juntos. Essa é a nossa riqueza. Nossa riqueza não é todo mundo pensar do mesmo jeito. Fala a verdade. Se todo mundo aqui dentro fosse exatamente como você queria estar aqui? Claro que não. Você já basta você. Deus nos reuniu aqui porque nós somos diferentes, mas estamos aliançados pelo sangue do Cordeiro. Então, nessa questão da paternidade, o que nós precisamos entender, primeiro, um diagnóstico aqui. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esta questão aqui da paternidade. Existem duas perguntas que eu preciso responder. Qual é o meu valor? E eu sirvo para quê? Qual é o meu valor? Muitas pessoas cresceram ouvindo assim, você não vale nada, você não está com nada, o seu amiguinho é mais inteligente que você é um burro. Não vou perguntar quem já ouviu isso não, e nem quem falou. Essa pessoa agora, ela cresce sem noção de identidade. Olha aqui para mim, vou liberar uma palavra do Senhor na sua vida. Você nasceu para a glória de Deus. Olha aqui para mim. Você nasceu com um propósito definido. A sua vida precisa glorificar a Deus. Deus te criou com capacidades específicas. Você é único e Deus tem um propósito com você. Quando eu olho aqui, eu vejo um grupo aqui. Quando Deus olha, ele só vê você. Então Deus está tratando com você de maneira específica, direta. Uma pessoa que está com um problema na sua questão de paternidade, ela se sente inferior às outras, ela tem problema para tomar decisão, ela não consegue decidir se vai vestir a blusa branca, se é a bege, se é a menos bege, a mais bege, é a quase marrom. Ele está com problema em decisões pequenas. Por quê? Porque ele tem insegurança. A ausência de paternidade gera insegurança. É a figura de paternidade, é a figura de autoridade que vai gerar segurança dentro de você. É por isso que quando você vem para Deus, glória a Jesus por isso, quando você vem para Deus, Ele diz, você é meu filho amado. Hoje te gerei. E agora aquele coração medroso, aquele coração cheio de temor, ele fica um coração agora valente, um coração com alegria, com coragem, porque agora ele sabe, eu tenho um pai que cuida de mim, que me abençoa, que me ajuda, que me estende a mão. Aí você vê, gente, era um gatinho, virou um leão agora. Era um gatinho porque tinha esse problema, mas agora está curado, está livre, está liberto, para a glória de Deus. Quanta gente travada, áreas da vida travada, porque o problema é a insegurança. Essa insegurança, tem gente que já serve a Deus há muito tempo, mas não consegue ver em Deus a figura de pai. Contei aqui na semana passada, eu só fui ver Deus como pai quando a Rízia nasceu. E quando a Rízia nasceu, eu já tinha 23 anos de idade, eu já era pastor ordenado, eu já tinha passado no seminário, eu já tinha experiência com Deus. Mas toda a experiência que eu tinha com Deus, eu olhava para Ele como um ser distante, eu olhava para Deus como o meu chefe, o meu patrão. Mas quando ela nasceu, eu tive uma experiência com Deus, e só a partir
Só a partir dos 23 anos de idade é que eu comecei a chamar Deus de Pai, porque a graça de Deus de verdade alcançou o meu coração. Pastor, mas será que eu perco a salvação por isso? Você pode não perder a salvação, mas você perde uma vida de alegria. Porque você agora faz tudo para Deus, porque você acha que se você não fizer para Deus, Ele te castiga, Ele pesa a mão. Tem gente que é fatalista, né? Está vendo? Bateu o carro porque não obedece a Deus. Quebrou o braço porque não obedece a Deus. O copo quebrou porque... Não, meu irmão. Que é isso? Onde é que você tirou isso? Onde é que você aprendeu isso? Você cresceu ouvindo, Deus pesa a mão se você fizer isso. Menino, não faz isso não, porque Deus castiga. Aí você criou uma figura de Deus na sua cabeça que não é verdadeira. E o filho pródigo? O filho pródigo vinha ainda longe, quando seu pai o avistou. Não é o filho que avista o pai, é o pai que avista o filho. Não importa o quão distante você ainda está dele, ele já está te olhando tem algum tempo. Fala amém, fala. O seu pai está olhando você. De repente você está caminhando distante ainda. Quando você foi embora de perto dele, você foi cheiroso, com a roupa bonita, calçado, o anel no dedo. E agora quando você volta todo fedorento. Está cuidando de porco, não tem como estar cheiroso. Não tem como. Está voltando alguém que está cuidando de porco. Não está com cheiro muito bom não. Você já fez uma viagem de pegar atrás de uma carreta daquela de porco? E não encontrar oportunidade fácil para passar, irmão? De vez em quando você sente que respinga alguma coisa no seu para-brisa. Não é chuva. Pois é. O cara cuidava de porco. Tem uns lugares que a gente viaja, você pega longe, assim, não tem nenhuma oportunidade de ultrapassagem. Aí você vai seguindo, aquela nhaca na sua frente, aquele respingado do para-brisa. Esse rapaz agora, ele foi embora bonito, cheiroso, bem vestido, calçado, um anel que o identificava como filho, e quando ele volta fedido, descalço, roupa suja, por certo, com cabelo para cortar, barba para fazer, ele volta numa situação bem ruim. Ele estava longe ainda, mas o pai já o avistava. Você tem um pai, e esse pai está olhando para você o tempo todo. Esse pai está cuidando de você o tempo todo. E eu quero te dizer uma palavra aqui da parte do Senhor. De repente você, como eu e outros, teve o problema de ser abandonado pelo pai. Enfim, não vamos entrar nisso aqui agora. Mas aí fica aquela marca, fica aquela insegurança. Quero dizer, seu pai está te aguardando. E ele tem alguns negócios legais guardados para você. Acaba de chegar perto dele. Chegai-vos para Deus e ele chegará para vós, diz o Senhor. Não como um chefe, mas como um pai amoroso. Olha só para você ver, o filho vai embora porque quer, o pai agora está o olhando desde longe, e é o pai, presta atenção gente, o texto não fala que é o filho que corre, quem corre é o pai, e o pai corre, abraça, beija e fala com ele, que bom que você voltou. Sabe o que acontece? O pai não tinha problema. Quem tinha problema era o filho. Talvez você está vindo para Deus com um problema grave de orfandade e com essa dificuldade de olhar para Deus como pai, mas esse problema só está com você. Deus não tem problema nenhum com você. Ele está olhando para você e te chamando de filho e dizendo, eu tenho uma obra linda para fazer na sua vida. Amém, querido? Esse é o diagnóstico. Todo o processo começa, irmãos, todo o processo começa na nossa família. A família é um lugar onde nós somos feridos e curados. A família é um lugar onde nós ferimos e curamos. Uma pergunta rapidinha aqui. O seu nome, por que você tem esse nome que tem? Você sabe o porquê do seu nome? Você descobriu? Perguntou? O meu nome foi dado pela minha avó. Nasceu uma prima, deram o nome de André, e a minha avó disse, põe o nome nele de André, porque lá nasceu uma menina, aqui um menino, esse é André. E a minha avó é quem me deu o nome. André. André de Souza. Aí quando eu aprendi a ler, eu descobri que na certidão estava escrito Felfino, e não Delfino. Aí eu fui procurar saber, falei, por que meu nome está errado?
Menino, aprendendo a ler. Aí minha mãe disse, seu pai que te registrou. No dia que foi de registrar, estava muito animado, bebeu muito. A moça do cartório falou, confere, ele falou, tá tudo certo, é isso mesmo, tá bom. Pronto. André de Souza, Felfino. Tem uma história. Quando eu fui apresentado na ordem, eu chegando para a ordem, dando entrada na ordem, já com problema de paternidade, e o presidente da ordem me apresentou e disse, esse é Fel e ainda é fino. Eu pensei, puxa vida, até nessas horas meu pai me envergonha. Percebe? Quem está ferido, irmãos, quem está ferido, qualquer coisa é muito para ele. Você pega alguém que tem um nome difícil, aí você brinca assim, sua mãe estava com raiva de você quando registrou com esse nome, hein? Você não sabe no que está mexendo. Você não faz ideia no que está mexendo. Você está enfiando uma faca numa ferida tão profunda que você não tem ideia. Quando você achar o nome de alguém diferente, não faça brincadeiras. Eu conheci uma família que tinha uma menina que chamava Catiusca. Disse, meu Deus, que nome é esse? Catiusca. Por que desse nome? E não perguntei, é claro que não perguntei. A família é o lugar onde vai se criar uma identidade. Em Marcos, estou caminhando para terminar. Em Marcos capítulo 9, a partir do verso 20, tem um rapaz que está possesso. Ele já é um rapaz. Jesus chega agora para conversar. Os discípulos já estavam orando pelo rapaz. Sai, está amarrado, sai, está amarrado. E o rapaz está lá, possesso, uma situação difícil, doente. Era uma enfermidade, que era demônio que agia. E Jesus, em vez de falar com o rapaz, fala com o pai. O pai fala assim, Senhor, me ajuda, será que o senhor pode? Olha a pergunta do pai, será que o senhor pode me ajudar para resolver isso? Jesus disse, será que eu posso? Claro que eu posso, tudo é possível que crê. Aí o pai completa, ele é assim desde pequeno, olha só, desde a primeira infância, o menino já tinha crises, e se jogava na água e no fogo. Ele tinha crises. E o pai identificou que aquelas crises eram espirituais, era perturbação. Jesus agora primeiro trata com o pai, e depois Jesus cura o menino. Aqueles que são pais que estão aqui, e que viveram problemas na sua paternidade, o Senhor quer curar você, e depois Ele vai curar seus filhos. Você que não é pai, não é mãe ainda, o Senhor quer curar você para você não reproduzir essa ferida para frente. O Senhor quer nos tocar com profundidade, você pode dizer amém por isso? Amém. Todo o processo começa em casa. Agora, qual que é a minha identidade? Se eu perguntar assim, quem é você? Qual resposta você me dá? Primeira resposta, seu nome. E se eu perguntar de novo? E se eu perguntar a terceira vez, a quarta, a quinta? Você está ouvindo eu perguntando quem é você. E alguns de vocês só vão dizer o seu nome. Só que o seu nome não é tudo sobre você. Você tem uma identidade. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Nós fomos feitos em Deus para as boas obras. Você não existe porque o seu pai e sua mãe ficaram muito animados e namoraram e você nasceu. Não, você existe para a glória de Deus. Você nasceu com um propósito. Essas feridas que foram causadas aí dentro, elas são feridas que foram causadas por circunstâncias. Nossa história, boa ou ruim, influencia no nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu estou falando com você. Você precisa ser tocado nessa área da sua vida. Agora, como que eu faço para romper, pastor, com esse problema de paternidade e de orfandade? Olha o que Paulo disse. Quando eu era menino, eu agia como menino. Eu pensava como menino. Eu queria as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, agora eu penso como um homem. Eu me comporto como um homem.
Eu quero as coisas de homem. Eu não me comporto mais como um menino. Sabe o que Paulo está falando? Houve um tempo na minha vida que eu vivia com imaturidade, mas agora não, agora eu cresci. A minha mentalidade mudou. Primeira coisa que eu preciso fazer para romper dentro de mim esse ciclo de orfandade, anota aí. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar a mentalidade de que eu nasci com essa sina de sofrer. Não, eu nasci para sofrer mesmo. Não, a minha vida é isso aí. Não, meu pai e minha mãe só foi até nesse ponto, eu só posso ir até aqui. Eu não posso ir mais, eu não posso avançar um pouco mais. Eu estava ministrando o André Luiz lá em casa, quinta-feira. Eu estava ministrando a ele, quinta-feira. Estava só eu em casa e eu fui ministrá-lo. E eu dizia para ele o seguinte: nós temos alguns sonhos para você, e nós queremos investir nesses sonhos que nós temos para você, e eu quero te abençoar no nome de Jesus. A sua avó, a minha mãe, ela tinha uma limitação, eu não tenho a limitação que ela tem, a mentalidade que ela tem é uma, a mentalidade que eu tenho é outra, e ela não teve um sonho para mim que eu tenho para você, mas com a mentalidade do Espírito eu tenho um sonho para você, e eu quero te abençoar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Seu filho precisa ouvir isso. O seu filho precisa ser ministrado sobre isso. Você precisa falar com seu filho assim: olha, Deus tem um plano na sua vida, e eu quero investir nesse plano que Deus tem. Eu quero ser ferramenta de Deus naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E nós temos ministrado André Luiz constantemente. Semana passada era eu e ele só. Na outra semana era eu e ele e a Regiane. Toda semana, e ministrando a identidade, e ministrando na personalidade, e ministrando no coração, e ministrando na mente. Se eu quero romper com esse espírito de falta de paternidade, de orfandade, eu preciso mudar a minha mentalidade. É a primeira coisa que eu tenho que mudar. Vale um amém? Segunda coisa que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar as minhas palavras. Diga da minha boca. Fala forte, camarada. Diga da minha boca. Só pode sair palavras de bênção. É assim que funciona. Tem alguns de vocês que estão me ouvindo aqui, que vocês vêm na igreja, ouvem mensagem, levanta a mão e canta, e quando chega em casa fala: minha vida é uma droga. Essa casa é um inferno. Parece que eu nasci para sofrer. Melhor se eu morresse. Eu já ouvi de gente falando: eu fiquei com inveja da pessoa que morreu, podia ser eu. É a mesma pessoa que vem e participa da ceia. Não está entendendo nada. A Bíblia diz que assim como a sua boca fala, assim será. A Bíblia diz que da sua boca não pode sair bênção e maldição. Sua boca só pode sair bênção. Ei, querido, o seu momento não define quem você é. O seu momento pode ser ruim, mas você vai liberar uma palavra de bênção e dizer: Deus tem uma obra comigo, Deus me abençoará, a mão do Senhor é comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Se eu quero romper com esse espírito que me faz sentir órfão, essa ausência de paternidade, eu mudo a mentalidade e eu mudo as minhas palavras. Você precisa falar para você: eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele falou. Para as duas mãos assim para receber essa palavra aqui, é profética agora. Ele disse: se o seu pai ou a sua mãe te abandonar, eu não te deixarei, diz o Senhor. Se o seu pai ou a sua mãe te abandonar, o Senhor não te abandona. Terceira coisa, eu termino. O que eu preciso fazer para romper com essa área da minha vida? Mudar a mentalidade, mudar as minhas palavras, e eu preciso receber o amor que Deus está colocando à minha disposição. Ô, gente, você sabia que tem gente que não sabe ser amado? Sabia disso? Tem gente que não sabe ser amado. Tem gente que tem dificuldade de ser amado, por um motivo: ele não se acha merecedor. Quer ver? Em poucas coisas. Você chega para a pessoa, leva um presente para ela,
E ela te responde assim: não precisava. Como assim não precisava? Que conversa é essa? Não precisava. Para que você foi preocupar? Isso não é só modéstia. Isso é falta de entender que o Deus a quem você pede para cuidar de você todo dia, está cuidando nos mínimos detalhes da sua vida. Eu fiz uma viagem recentemente para Belo Horizonte. Eu fui ministrar em Belo Horizonte. E aí, na hora de fazer a minha mala para viajar, eu disse: bom, só posso ter uma mala de 10 quilos. É o que a minha passagem está contemplando aqui, 10 quilos só, então eu vou levar 10 quilos só. Só que aí eu fui colocando camisa gola polo dentro da mala. Coloquei umas 7. Umas 3 camisas de manga. Umas 4 calças. Regina falou: para que isso tudo? Falei: até 10 quilos eu posso. Aí fiz a mala, coloquei em cima da balança que tem lá em casa, só a mala que sobe naquela balança. Coloquei, aí lá deu 9.300, falei: tá bom. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, encontrei com um pastor que não está vivendo um momento bom, e Deus falou assim: dá isso tudo para ele. Falei: Senhor, tem certeza? É isso mesmo? Só umas 2, não está bom não? Deus disse: para os dias que você ia ficar aqui, você não precisava desse tanto de camisa. Foi eu que coloquei isso aí dentro, para dar para ele. Entreguei para ele, no domingo de manhã. No domingo à noite eu já estava com a camisa, uma calça. Falei: tinha que ser o meu tamanho ainda, podia ser maior não, que aí não servia. Deus está cuidando das suas necessidades. Olha aqui que eu estou falando, parece muito simples para você que não tem esse problema, mas é muito sério para quem tem. A questão do amor de Deus por você não tem a ver com o seu merecimento, tem a ver com o amor dele. Ele simplesmente te ama, e você precisa abraçar esse amor de Deus. Não, pastor, porque eu não mereço. Ninguém de nós merecemos, mas a graça dele nos alcançou. Não se constranja quando alguém trouxer para você uma camisa, um sapato, um vestido, um buquê de flor, uma vasilhinha com doce, um livro, não sei o que seria, um carro, uma bicicleta, não sei o que é. O que eu sei é o seguinte: é Deus quem está fazendo, é o Senhor quem está preparando. Eu vi uma moça chorando um dia porque ela ganhou uma flor, e ela nunca tinha ganhado flor. Amém, querido? O filho pródigo falou com o pai assim: eu voltei para casa, eu quero ser como um dos seus trabalhadores. E o pai dele, como um bom baiano, disse: oxi, deixa de bestagem. Para com esse menino, deixa de bestagem. Traz uma roupa nova aí, traz uma sandália, traz um anel, veste nele. Chama o barbeiro, faz um degradê legal nesse menino. Sabe o que o pai estava falando para ele? Você pode não se sentir filho, mas eu continuo me sentindo pai. Deus está falando com você. Você pode até não se sentir filho, mas ele continua sendo seu pai.